Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 5, querido, verso 18. Acho que a fumaça melhorou já aí? Já, né? Se vocês quiserem desligar, aí vocês dão um toque aí e a gente desliga, tá bom? Fala com as moças do jaleco, do colete laranja aí, elas desligam lá para você. Ou você mesmo pode ir lá e desligar, também não tem problema não. Efésios capítulo 5, pode desligar, por favor. Efésios capítulo 5, verso 18, diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O tema da nossa mensagem dessa noite é a importância de se encher com o Espírito Santo, né? Você sabe, queridos, que a palavra de Deus ela é muito preciosa com relação a esse assunto, né? Na verdade, o nosso maior mestre, nosso maior professor é o Espírito Santo, né? Se a gente levar Deus a sério, a gente nunca ia fazer nada na nossa vida sem que o Espírito Santo nos guiasse. Olha, eu vou dizer algo para vocês, querido. Toda a situação da minha vida, que eu obtive sucesso na minha vida, todas, foi porque o Espírito Santo falava comigo: olha, faça isso ou não faça aquilo. Todas elas. Todas as vezes que eu não ouvi Deus, eu fui por conta própria, eu me estrepei, queridos. Eu tive que voltar atrás e refazer tudo de novo. Então, qual a lição que eu tenho tirado dessa caminhada que eu tenho tido com o Espírito Santo? De que o ideal é que nós não façamos nada, absolutamente nada, sem que a gente ouça a direção dele, sem que a gente ouça ele profundamente. Agora, deixa eu te falar uma coisa também. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo não fala conosco, mas ele fala, viu, queridos? Tá? Se você nunca teve uma oportunidade de se encher com o Espírito Santo na tua vida, eu vou te dar essa oportunidade hoje, tá bom? Em nome de Jesus, depois no final, nós vamos preparar uma canção bonita aí para o final, e eu vou te convidar para vir para cá, nós vamos orar com você. Em nome de Jesus, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, amém? Uma das orientações que nós temos com relação ao Espírito Santo, né? Como que as pessoas recebiam o Espírito Santo na época de Jesus, como que foi a primeira vez? Foi como imposição de mãos mesmo. Os líderes oraram com imposição de mãos e eles foram cheios do Espírito Santo. É o que a Bíblia tem nos ensinado, né? Ao longo dessa caminhada. Então é dessa forma que nós praticamos segundo o que a palavra nos ensina. Agora, deixa eu te falar, queridos, no sábado que vem, nas nossas 3 grandes festas, você vai ter essa oportunidade novamente. Agora deixa eu te falar uma coisa. Não é porque nós vamos ter semana que vem que você vai perder essa, tá bom? Amém? E por que eu estou falando isso? Ah, pastor, mas eu tinha na minha mente que uma vez que eu recebi o Espírito Santo na minha vida, ali já foi o suficiente. Eu já tenho ele dentro da minha vida, eu não preciso mais. Muito bem. Uma vez que nós somos batizados com o Espírito Santo, queridos, isso é muito precioso, né? Isso é bíblico, que todos nós temos que ser batizados com o Espírito Santo mesmo. Agora, uma outra coisa muito importante, sabe qual que é? Nós temos que estar a cada momento, todo dia, nos enchendo novamente do Espírito Santo, não é? Novamente nós temos que estar nos enchendo com o Espírito Santo. Agora, para a gente se encher do Espírito Santo, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se Ele não for o primeiro lugar na nossa vida, nós nunca que vamos buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós nunca que vamos depender do Espírito Santo, não é verdade? Eu me recordo, queridos, que as grandes decisões da minha vida, eu sabia que eu não poderia tomar sozinho e eu fui buscar nele, não é? Uma das decisões foi quando nós tivemos que começar a igreja, não é? Nós estávamos sendo desafiados pela nossa liderança, Deus estava até falando conosco, mas a gente estava super resistente, eu e minha esposa, porque seria um grande desafio, né? Mas a gente queria, acima de todas as coisas, obedecer a Deus. Mas nós não queríamos subir igreja, viu, queridos? Né? E eu até brigava com Deus. Eu falava: Deus, eu não quero, Deus. Eu só vou fazer se o Senhor mandar e me direcionar. E eu ia para o meu quarto orar, queridos. Na época, isso há 3 anos atrás,
Eu ia orar e falava com Deus, né? Deus, eu quero obedecer ao Senhor. E é muito sério isso. Se o Senhor quiser que eu faça, eu até faço. Mas quando eu ia orar, eu vou ser bem sério com vocês, eu ia esperando que ele falasse que eu não precisava. Mas quando eu chegava lá, ele falava o contrário. Aí eu ia lá falar com minha esposa, Paulo, Deus está falando assim, assim, assim. Aí ela vinha falar comigo, falava, é mesmo? Porque Deus também está me falando isso. Então confirmava. Eu falava, tá bom, Paulo, mas eu vou voltar lá, vamos pegar algumas confirmações de Deus aí, né? Porque não estava suficiente, né? Ele falava várias vezes assim, então tinha que ser muitas vezes mesmo na época. Aí eu voltava para o meu quarto, isso logo em seguida. E ele continuava falando. E eu voltava, falava com ela, mas voltava para o quarto de novo, querido. Eu sei que eu fiz isso umas 5, 6 vezes. Até que não tinha como correr, né? Eu estava igual o Jonas na barriga do peixe, gente, né? No barco lá. Não tinha por onde correr, eu tive que obedecer a Deus. Mas eu fiz um trato com Deus. Eu falei, Deus, eu até te obedeço, mas só se a gente fizer um trato. Eu acredito num Deus tão verdadeiro, um Deus que realmente pode revolucionar essa cidade. E eu só me disponho a te obedecer se for para revolucionar essa cidade, senão eu não quero. Senão o Senhor passa para outro. Se não for para ser desse jeito, eu não quero. Aí você sabe, gente, que ele mandou iniciar a igreja. Mesmo assim, ele falou, não, pode ir lá que vai ser desse jeito. Eu falei, Deus, mas eu quero ganhar Rio Claro para Jesus, no prazo de 20 a 30 anos. Se o Senhor permitir, não for no prazo de 20 a 30 anos, eu topo, eu assumo a igreja, a gente começa o trabalho na minha casa. Aí Deus falou, querido, pode ir lá, pode começar, me obedeça. Eu falei, só que eu fiz um trato maior ainda com Deus, eu queria ouvir muito o Espírito Santo. Por isso que eu digo para vocês, querido, ouçam o Espírito Santo. Eu fiz um trato. E eu sou bem assim com profetado, querido. Amo a profecia, tá? Amo, né, o ministério profético, mas eu tenho um cuidado todo com as profetadas da vida aí. Porque a gente vê tantos absurdos, né? Tantas confusões que são geradas por causa disso. Eu sempre fui muito com o pé atrás. Na verdade, os 2 pés atrás, né? Com profetadas. Não profecias bíblicas, né? Mas com profetadas. Falei, Deus, o Senhor sabe que eu sou assim. Então, o Senhor vai levantar um profeta nessa cidade. Só porque eu sou bem assim com profecia, o Senhor vai levantar. Que eu não conheço, eu não sei quem é. E vai vir falar para mim o que o Senhor está falando que vai fazer. Pois bem, queridos. Eu acho que na semana seguinte, nós estávamos num chá de cozinha. E Deus realmente levantou um profeta e falou conosco aquele dia. Tinha muitas pessoas aquele dia ali. E uma das coisas que essa pessoa me falou, ela falou assim, sabe aquele trato que você fez comigo? Eu vou cumprir, vai ser desse jeito. Então, amém. Falei, então a partir daí, Deus, agora eu começo. Então, se vai para impactar, se vai para transformar famílias inteiras para Jesus, se vai ser para fazer uma revolução nessa cidade, então eu topo. Então, queridos, essa igreja ela começou baseada nisso. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei, sinceramente, que isso não é trabalho para uma pessoa só, e nem para uma igreja só, nem para uma igreja local. Isso é trabalho para igrejas em conjunto, né? Na cidade de Rio Claro, para levar essa conquista adiante. Agora, queridos, isso tudo ouvindo o Espírito Santo. Quero dizer como é importante. Por que eu estou falando isso? Para você saber como é importante ouvir o Espírito Santo. E eu acredito muito nisso, que no prazo de 20 a 30 nós vamos ganhar Rio Claro para Jesus, amém? Querido, nós precisamos ser doidos por Jesus, viu? E Ele vai ser doido conosco aqui, Ele vai topar junto conosco, nós vamos ganhar Rio Claro para Jesus. Mas, queridos, eu sabia que isso não era um projeto só meu, nem da Igreja da Paz local, mas era algo que tinha que ser toda a cidade de Rio Claro. As igrejas envolvidas nisso. E alguns pastores, eles começaram um café do MD aqui em Rio Claro. Eles começaram por conta própria. E logo na semana seguinte me convidaram a pregar lá. E depois logo me passaram um bastão. Falou, pastor, o senhor vai ser a nossa liderança. O senhor que vai nos conduzir aqui em Rio Claro. E fui até pego de surpresa, queridos. Eu tive que orar muito para assumir aquela postura e para conduzir essas igrejas, né? E quem teve aqui no MDA Fest? Quem teve lá conosco? Você viu quantas pessoas lá nós tivemos lá? Não é? Igrejas, queridos, que já acreditam assim como nós acreditamos. E nós tivemos um café ontem, né? Numa igreja aqui com os pastores. E eu nem fiz nada lá no café, foram só eles mesmos, né? Só fiquei supervisionando. E um dos pastores foi lá para frente e falou assim, queridos,
Você sabe que o nosso alvo aqui em Rio Claro é no prazo de 20 a 30 anos, nós vamos ganhar Rio Claro para Jesus, né? Falei, olha, esse povo já está incendiado e nós vamos ganhar Rio Claro para Jesus, querido, porque isso já está incendiando as igrejas dessa cidade aqui. Nós estamos unidos agora com um propósito, é ganhar famílias para Jesus, restaurar as famílias e ganhar essa cidade para Jesus, né? E a gente costuma dizer que se a pessoa insistir nessa cidade, né, e não receber Jesus na sua vida, ela vai ter que mudar de Rio Claro, porque aqui não vai poder ficar. E nem aqui perto, vai ter que ir para bem longe, porque nós vamos ganhar Rio Claro e a região para Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus aí, querido. Aleluia. Agora, queridos, esse é um projeto muito grande, mas é um projeto que se alguém falar, eu estou sonhando com isso, eu vou fazer. Você acha que alguém teria resultado, querido? Se não for algo que nasceu no coração de Deus, se não for algo que for direcionado pelo Espírito Santo, seria uma loucura fazer um negócio desse, não é verdade? Nós estamos lidando com vidas, famílias, não é? Mas eu creio no fundo do meu coração que vai acontecer nessa cidade, querido, e você faz parte disso. Sabe por quê? Não porque eu sonho com isso, mas porque o Espírito Santo sonhou com isso. E porque ele tem falado que isso vai acontecer nessa cidade. Eu creio, sinceramente, e ele vai usar a tua vida para isso, em nome de Jesus. Mas tudo que você for fazer na tua vida, ouça o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo. Eu lembro quando nós começamos a igreja, nós começamos numa garagem. Começamos na minha casa com uma célula, depois de algumas semanas fomos para uma garagem de uma casa, de um irmão. Esse irmão hoje ele é falecido, mas ele era uma benção. Nós começamos lá, os irmãos... Muitos irmãos que estavam lá conosco estão aqui hoje, né? Muitos mesmo. Nós estávamos lá com muitos mesmo, viu, querido? 8 pessoas, tá? Era uma multidão de pessoas, multidão de 8. Mas eu lembro, queridos, que no primeiro culto, nós já declaramos que nós éramos uma grande multidão. E eu sempre preguei para uma grande multidão, viu, querido? Saiba que atrás de você, no mundo espiritual, existe uma grande multidão sendo transformada pelo poder do Espírito Santo. Não é? E nós vamos sim ver esse projeto sendo concluído. Mas nada vai para frente. Nada na nossa vida se a gente não aprender a ouvir o Espírito Santo. Esse é o segredo dos segredos. Esse tem sido o segredo na minha vida. Esse tem sido o segredo na minha vida. E hoje nós estamos aqui, a igreja crescendo, agora tem que comprar mais cadeira, né? Daqui a pouco novidades vêm, depois eu conto, tá? Não vou contar agora não, é só para você ficar com gostinho na boca aí. Mas vai vir novidades boas aí para nós aí. Mas por quê, queridos? Porque eu creio que Deus vai trazer as melhores pessoas para essa igreja aqui. Porque eu tenho orado, eu e minha esposa, eu falo, Deus, envia pessoas que têm um coração tão quebrantado, pessoas tão humildes, mesmo de coração, de espírito quebrantado para a nossa igreja, porque nós precisamos de pessoas assim para ganhar Rio Claro para Jesus, né? E Deus tem enviado você. Você está aqui hoje porque você é fruto de uma oração. Amém? Amém, queridos? Agora, isso tem acontecido aqui, isso tem acontecido na minha vida, porque eu tenho priorizado o Espírito Santo na minha vida. Porque você vai notar que durante o seu dia, muitas coisas elas vão requerer a tua atenção, não é verdade? O tempo todo você vai estar disperso de ouvir a voz do Espírito Santo. O tempo todo isso vai acontecer. O tempo todo você vai ter que estar trabalhando e fazendo coisas e saindo para lá, para cá, buscando o filho na escola, levando o filho na escola, indo no mercado, indo trabalhar, saindo. Mas uma coisa que nós temos que criar uma disciplina na nossa vida. Independente daquilo que nós estivermos fazendo, nós temos que estar ligados com o Espírito Santo. Nós não podemos desligar. Esse é o segredo, esse é um grande segredo. Porque quando nós desligamos, aí muitos problemas começam a acontecer na nossa vida. Porque daí a gente começa a tomar decisões próprias, né? Decisões que a gente acha que é bom. Eu acho que é bom, eu vou fazer isso. Eu vou abrir um negócio. Amém. Mas por que você vai abrir? Porque eu tenho certeza que vai dar tudo certo aí e tal. Queridos, ouça a voz do Espírito Santo. Às vezes o plano que você tem é pequeno perto daquilo que Deus tem sonhado para a tua vida. E eu tenho notado isso hoje. Tudo aquilo que eu planejava coisas grandes. Mas é tão pequeno perto daquilo que Deus tem planejado hoje em dia. É tão grande o plano e o sonho de Deus. Mas por causa da dependência do Espírito Santo. Quando nós entendemos e aprendemos
a depender totalmente do Espírito Santo, vai acontecer uma revolução, não lá fora primeiro, mas dentro da nossa vida primeiro. Essa revolução vai acontecer nessa cidade, já tem acontecido, mas porque tem acontecido dentro da gente primeiro, amém? Nós temos aprendido sinceramente a depender do Espírito Santo totalmente, né? E isso através de uma disciplina. Tem que ser disciplinado, viu, querido? Não dá para não ser disciplinado e ter relacionamento com o Espírito Santo. Não tem como. Se tiver, você me fala porque eu quero saber. Porque até hoje eu não descobri. Tem que ter uma disciplina. Toda hora a tua mente tem que estar voltando para o Espírito Santo. Então quando eu estou dirigindo, eu estou ali falando com ele, orando em línguas, né? Quando eu estou trabalhando, muitas vezes eu estou trabalhando e eu estou falando com o Espírito Santo, né? Ontem eu nem sei o que eu estava fazendo. Ontem eu estava vindo café com os pastores. O Espírito Santo me levou a orar pelas famílias da igreja. Eu comecei a orar em espírito, não sabia quem que era. Eu sei que eu comecei a orar pelas famílias aqui. Então o tempo todo nós temos que estar de ouvidos atentos, né, com o coração voltado. E olha, eu queria só ver aqui quem tem tempo para perder na vida. Levanta a mão aí. Quem tem tempo para perder? Para perder. Opa! Ninguém tem tempo a perder, não é verdade? Agora, se a gente não aprender a ouvir o Espírito Santo e depender dele, sabe o que acontece quando a gente perde tempo? A gente frustra naquilo que planejou, a gente vai lá e faz o nosso projeto. Aí você vê que não era aquilo, aí você tem que ouvir Deus e aí tem que repetir o processo novamente, né? Então eu sei que ninguém tem tempo para perder. Nós temos aqui que remir o nosso tempo. Hoje você tem notado que os dias são super curtos, né? Você consegue notar isso, né? Quando você vê, puxa, já é 5 horas, não consegui fazer nada, né? Quando você vê, já é 11 horas, 11h30, meia-noite, e você programou para fazer no dia, você não conseguiu fazer metade. Quem vive essa realidade hoje aí? Não é verdade? A gente vive isso. Mas por quê? A Bíblia fala que Deus, ele abreviaria os tempos, né? Porque os dias seriam maus. Mas por causa disso é que nós temos também que remir o nosso tempo. E não perder tempo, né? E aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu falei com vocês agora há pouco. Nós temos que ficar atento a uma diferença. Quando eu me converti, eu achava que uma vez que o pastor orou comigo, ou algum líder ali orou comigo, e eu recebi o Espírito Santo, ali já era o suficiente. Eu tinha isso em mente. Eu não sei quem tinha isso em mente, que era o suficiente. Para ser batizado com o Espírito Santo, era só aquilo ali. Eu tinha isso no meu coração. Eu achava que era só aquilo, eu não precisava ficar me enchendo do Espírito Santo, né? Aí eu aprendi com os meus líderes, né? Com o pastor Eibe, com os meus pastores, que assim como quando você bebe um copo com água, ele vai esvaziando, né? Assim também é a nossa vida com o Espírito Santo. Nós temos que estar o tempo todo nos enchendo, porque senão esse copo ele vai esvaziando. Ele vai esvaziando. Chega no final do dia, né, você está sentindo ali como uma esponja seca, né? Precisando de algo. Se a gente não buscar Deus o dia todo, a gente chega, né, espiritualmente muito fraco no final do nosso dia, não é verdade? Então a gente tem que estar se enchendo. Então, do dia que eu aprendi isso, antes quando tinha um apelo, alguma coisa assim, para o Espírito Santo, para o enchimento do Espírito Santo e tudo mais, eu achava que eu já tinha recebido o Espírito Santo, que eu não precisava mais daquilo. Seria até uma vergonha eu ir para frente. Que negócio é esse? Eu já recebi o Espírito Santo e eu estava morrendo de vontade para frente. Mas não ia, porque eu tinha em mente que uma vez que eu já tinha recebido o Espírito Santo já era o suficiente. Mas eu aprendi que não é assim. Eu tenho que estar me enchendo, e me enchendo, e me enchendo do Espírito Santo. Então, hoje você vai ter essa oportunidade, nas 3 grandes festas, aproveite, querido. Mesmo aí no teu lugar, deixa o Espírito Santo te encher. A palavra no grego, traduzida para encher, significa invadir, tomar posse de algo. Olha só, quando o cristão está totalmente cheio, o Espírito Santo toma posse dele, não é assim? Então o Espírito Santo é que nos controla. Enquanto nós não estivermos cheios do Espírito Santo, ele não pode controlar a nossa vida. Se estiver na metade,
estiver só buscando um pouco ali, ele não pode controlar a nossa vida. E agora, por que eu falo isso? O meu desejo para essa igreja, e queridos, quando eu falo, fica atento aí, porque o meu sonho para você é que você seja próspero. Eu não estou falando financeiramente, também inclui. Eu estou falando em todas as áreas. O meu desejo para essa igreja é que nós sejamos uma igreja mais próspera daquilo que nós já estamos sendo. Amém? Mas para isso, nós temos que estar com os ouvidos atentos. Nós precisamos deixar o Espírito Santo encher a nossa vida para que Ele possa nos controlar. E só existe uma maneira de você ser próspero: se você deixar o Espírito Santo poder controlar a tua vida. Aí você vai ver que todas as decisões que você tomar serão decisões corretas, certas, que você não vai se arrepender. É só aí que você vai saber que você está sendo um sucesso e próspero na tua vida, quando Ele te controlar. Mas Ele só vai poder controlar a sua vida quando você estiver cheio dEle, quando não tiver mais espaço para nada dentro de você, a não ser o Espírito Santo. Isso é tão precioso, queridos. Eu tenho aprendido isso ao longo de pelo menos uns 10 anos. Eu tenho aprendido isso, a deixar o Espírito Santo controlar na minha vida. Hoje, não sei se foi hoje de manhã ou ontem, nós estávamos conversando, eu e minha esposa, e ela estava falando assim, ela falou: Rô, você se recorda anos atrás, quando nós nos conhecemos, né, nós congregávamos na mesma igreja. E o engraçado, querido, é que em muitas igrejas acontece o que eu vou dizer para você. As pessoas que são valorizadas são aquelas que mais puxam o saco, que mais, como eu posso dizer, eu queria usar uma palavra muito boa para não ferir ninguém. Mas você está me entendendo, né? Aquelas pessoas, né, que não são tão influentes, né? Essa palavra, influência, né? Aquelas pessoas que não são tão influentes, elas vão sendo deixadas de lado, não é assim em muitos lugares, né? Então, eu me recordo que nessa igreja onde nós estávamos, aqueles que não eram tão influentes, eles eram deixados de lado. Podiam ser pessoas super de Deus, querido, mas eram deixados de lado. E minha esposa, ela falou: Rô, você lembra? Né? Todas aquelas pessoas influentes, né? Todas aquelas pessoas daquela época, da nossa igreja, tudo. Hoje essa igreja nem existe mais, por isso que eu estou falando com vocês com liberdade assim. Uma igreja muito boa, mas tinha esse problema. E todas essas pessoas influentes, ninguém mais está assim servindo a Deus assim dessa forma. Muitos estão desviados, né, gente? Muito triste, né? Aquelas pessoas que eram influentes. E a gente sempre ralava mesmo. Eu e minha esposa, a gente, muitas vezes estava lá lavando o banheiro e tal. Muitos irmãos que estão aqui hoje eram dessa igreja também. E a gente sempre estava muito assim, né, nos bastidores. E hoje nós temos, pela graça e misericórdia dele, né, nós estamos aqui hoje, podendo passar algo assim, pela misericórdia de Deus para vocês. Mas como Deus leva em conta, não é o nível de influência, mas é o nível de coração que nós temos, né? Talvez a aparência do momento revele uma coisa, mas no futuro, Deus vai usar, querido, pessoas que têm um coração sincero com Ele, viu? O futuro é reservado para pessoas que têm um coração muito quebrantado, muito correto perante Deus e perante as pessoas, né? Amém? E você faz parte disso, querido, porque aqui nós oramos para Deus enviar só pessoas assim. Então saiba que eu creio do fundo do meu coração que aqui só pessoas com esse coração nós temos aqui hoje. Agora, por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Qual o motivo? Qual que é o motivo de eu precisar ser cheio do Espírito Santo? É só para falar com Ele, é? É só para tomar algumas decisões? Não. Um dos motivos que nós precisamos ser cheio do Espírito Santo é esse aqui, ó. Primeiro, para ser livre do pecado. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versos 5 ao 9. Vamos ler todo mundo junto aí. Amém. Está todo mundo me entendendo até agora? Amém? Romanos 8, capítulo 8, versículos 5 ao 9.
Olha só, vamos acompanhar ali. Pode voltar lá, por favor. Isso. Olha só, vamos ler ali, queridos. A palavra de Deus diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Pode pular, vai até o 9. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Verso 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Verso 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha só. Um dos motivos da gente ser batizado no Espírito Santo é para nos dar legalidade de pertencer a Cristo. Amém, queridos? Não é? É o que a palavra nos ensina. Agora nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Por que eu disse que um dos motivos é para ser livre do pecado? Interessante que quando nós estamos cheios de Jesus, nós estamos cheios do Espírito Santo, o pecado ele tem pouco espaço dentro da nossa vida, não é verdade? Não é? Às vezes quando eu estou aconselhando, às vezes os nossos discípulos, às vezes está tendo uma dificuldade ou outra, em algum detalhe ou outro, eu falo, querido, busca muito a Deus, aumenta o seu TSD, o teu tempo de oração. Quanto mais espaço nós damos para Deus, menos espaço o pecado tem espaço dentro de mim, dentro de você. Impressionante, né? Quanto mais eu busco Deus, quanto mais eu me alimento de Deus, o espaço vai ficando limitado para o pecado da nossa vida, né? Pode ver, quando você está tendo problema, pecando ali com frequência naquele determinada área, sabe o que acontece? Pode notar, talvez é porque você tem buscado menos a Deus. É porque você tem buscado menos a Deus. Então, qual que é o grande segredo nisso, quando nós queremos vencer? É aumentar o nosso tempo com Deus. Aumenta o tempo com Deus, né? Busca mais a Deus. Ah, pastor, olha, eu tinha só 15 minutos. Amém, aumenta, querido, aumenta esse tempo. Aumenta o seu tempo com Deus. Quanto mais espaço você dá para Deus dentro da tua vida, mas você está se enchendo. E o pecado está tendo que ir embora, está tendo que sair, porque ele não tem mais espaço, não é? Não tem como brigar o espírito e a carne, eles não andam em conjunto, é o que diz ali, não é? Então, se tiver mais espaço dentro de nós, o espírito tiver mais espaço, o pecado vai ter um menor espaço na nossa vida, até que, em nome de Jesus, nós vamos vencer. Amém? Você está me entendendo? Glória a Deus. Então, mas até para ver longe do pecado, nós temos que ter disciplina na nossa vida. Temos que ter a nossa mente voltada para Deus o tempo todo. Nós temos que aprender a dizer não ao pecado. Olha, está ali. Nós temos que obedecer a Deus, praticar o TSD. Você nunca ouviu essa palavra aqui dentro? Nós usamos um termo para a nossa vida com Deus, TSD. O que significa TSD? TSD significa tempo a sós com Deus, tá? Então, quando você ouvir aqui TSD, sabe que nós estamos falando disso, né? Tempo a sós com Deus, tá bom? Então, praticar o TSD todos os dias, estar sempre com o espírito de adoração, cantando louvores a Deus, procurando a verdadeira comunhão. E tem mais um aqui que não está ali, que eu coloquei aqui: ser muito fiel e muito transparente no nosso discipulado. Isso nos ajuda a viver longe do pecado, mas tem que ter essa disciplina para nos auxiliar. Quando nós praticamos tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, como uma disciplina na nossa vida, a gente vai se enchendo cada vez mais do Espírito Santo. Aplique isso na sua vida, você vai ver que funciona, viu? Tudo isso que eu estou falando para vocês são coisas que eu tenho praticado e tem dado resultado na minha vida. Eu sei que vai dar na sua também, em nome de Jesus. Segundo motivo de eu me encher com o Espírito Santo é para conhecer a vontade de Deus. Isaías 55, do 1 ao 3, diz assim: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum,
venham, comprem, comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me. E comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Aliás, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Olha só. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, o meu desejo, a minha vontade muda. Muda para quê? Quando eu estou me enchendo do Espírito Santo, dá um pouquinho de retorno só para mim, só um pouquinho. Quando eu vou me enchendo do Espírito Santo, a minha vontade, como eu disse, a minha vontade também ela vai diminuindo. Até que a vontade de Deus ela possa ser maior na nossa vida. Por isso que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Vocês se recordam, queridos, que eu contei a minha experiência, eu falei, olha, Deus até estava me direcionando para começar o trabalho, para abrir a igreja, tudo. Mas eu não queria. Mas eu também não queria obedecer a minha vontade, eu queria fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus tinha que ser maior na minha vida, porque eu sabia que se eu fizesse a minha vontade, eu ia me frustrar. Mas se eu fizesse a vontade dele, eu não ia me frustrar. Podia até ser mais árduo, mais trabalhoso, mas eu não ia me frustrar. Gente, olha, se tem algo uma decisão que eu tomei na minha vida, e eu sou super feliz, é de ter ouvido o Espírito Santo. Hoje eu sou uma pessoa assim muito feliz, eu tenho um casamento feliz, eu tenho filhos abençoados, uma esposa maravilhosa, mas porque eu tenho aprendido a ouvir o Espírito Santo. Eu aprendi uma coisa, quanto mais eu me conheço, mais eu me envergonho de mim, queridos. Quando eu olho para mim, eu falo, meu Deus, o que o Senhor viu em mim? Deus, eu sei que eu não sou nada, Deus. Eu sei que eu não tenho nem capacidade para nada. Quanto mais eu olho para mim, mais eu vejo que eu preciso de Deus. Eu acho que é exatamente por isso, viu, queridos? Quanto mais você olha para você, para dentro de você, você vai ver que você depende mais dele. Você precisa de mais do Espírito Santo na tua vida. Mais e mais e mais. Né? Eu falo, eu sempre digo essas coisas, eu procuro dizer, porque eu me preocupo com a tua vida, como eu quero ver você ser bem-sucedido, como eu quero ver você ver feliz, querido. Queridos, eu não aceito na nossa igreja. Eu já vivi em algumas igrejas, assim, famílias que viviam de qualquer jeito, sabe? Não estavam nem aí, a vida ia de qualquer jeito. Aqui não, querido, aqui você vai entrar aqui, a sua vida vai ser transformada, porque eu não aceito dentro dessa igreja aqui, pessoas que vão estar aqui não vão ter a vida transformada. Eu não aceito. Mas também eu não aceito perder ninguém dessa igreja. Não é? Em nome de Jesus, se não quiser ter a vida transformada, o Espírito Santo vai tomar conta de tal forma da vida, da tua vida, da vida da pessoa que entrar aqui, que vai ser convencida a viver o melhor nessa terra aqui. Em nome de Jesus. Porque eu não aceito em nome de Jesus. Eu quero ver você vencer, a tua família vencer. A tua família ser assim como é a minha hoje, feliz. Né? Porque nem sempre foi assim, mas hoje é. Eu posso perceber que muitas das minhas vontades, elas me enganam. Às vezes nós pensamos que algo que nós sonhamos, planejamos, vai ser algo bom para a nossa vida. Só que, como sempre, a gente se engana, né? E a gente perde um tempo precioso da nossa vida procurando realizar a nossa vontade, sem conhecer a vontade de Deus. E o que é pior, a gente se sente vazio e a gente se sente sem uma direção para ir. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Isaías 55:8... Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Queridos, quando eu li esse versículo, falei, Deus, eu preciso cada vez mais conhecer o Senhor. Eu preciso conhecer o Senhor a cada dia mais. Eu quero conhecer os teus pensamentos, Deus. Eu quero conhecer os teus caminhos. Gente, não perca tempo na tua vida. Busca Deus. O segredo dos segredos para a tua vida está em Deus. A fonte é Jesus. Amém? O seu pastor, aquele é só um canal. Eu só sou um canal, mas a fonte é Jesus. Diga assim, a fonte é Jesus. Nós precisamos estar buscando muito Jesus.
Nosso discipulador é uma bênção na nossa vida, ainda assim ele é só um canal. Nosso líder de célula é uma bênção na nossa vida, mas ainda assim ele é só um canal. A fonte é Jesus. Se a gente depender de pessoas, a gente sempre vai se frustrar. Mas se a gente for direto na fonte, nós nunca vamos nos frustrar. Nós seremos abençoados. Tudo que nós formos fazer será próspero e abençoado, é o que diz a palavra do Senhor. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Então, um dos grandes segredos de ser cheio do Espírito Santo é ouvir a voz dele e obedecer. Porque o Espírito Santo, você que já recebeu Jesus na tua vida, você que já foi batizado com o Espírito Santo, eu quero dizer uma coisa para você. Não, em todo o planeta Terra, em toda a família de Jesus, não tem alguém que é mais preferido que o outro para Deus. Não tem, tá? Às vezes a gente vinha de um conceito, né, da igreja romana, né, do clericalismo, onde os líderes da igreja romana eram os porta-vozes de Deus aqui na terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, isso não existe, tá? Hoje o véu, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima até embaixo. E hoje o nosso acesso até Deus, até o Pai, foi liberado. Todo mundo tem o mesmo acesso a Deus. A diferença é que tem algumas pessoas que elas entram lá dentro para falar com Deus, e outras ficam de fora. Agora, quem você quer ser? Aquelas que entram lá dentro, né, do Santo dos Santos para falar com Deus, ou aqueles que ficam falando de longe? Querido, entra na presença de Deus. Amém? Honre a tua liderança, busca a tua liderança, mas se apoie cada vez mais em Jesus. Se apoie em Jesus, você vai ver que em tudo que você fizer vai ser próspero. Mas o segredo está ouvir a voz de Deus. Porque, como eu disse, Ele não tem filhos preferidos. Você não é preferido, eu não sou preferido, não. Viu? Eu estava dizendo para você agora há pouco, quanto mais eu olho para mim, para dentro de mim, eu fico envergonhado. Porque eu preciso muito de Jesus, querido, muito, assim como você precisa. Agora o segredo está quando nós ouvimos a voz dele e nós decidimos obedecer. Queridos, para começar a igreja aqui foi um grande desafio, a gente não queria obedecer. A gente brigava com Deus, eu e minha esposa brigava com Deus. Falava, Deus, se o Senhor quiser, passa adiante, nós não queremos, Deus, mas nós queremos obedecer ao Senhor, nós não queremos fazer isso, mas nós queremos obedecer ao Senhor. E nós tínhamos que obedecer. E por causa disso, querido, porque nós obedecemos, hoje nós somos felizes, hoje nós temos sido abençoados por Deus. Não porque nós queríamos fazer, mas porque nós decidimos obedecer à voz de Deus. O comando do Espírito Santo, Ele estava falando. Ele estava falando e a gente não podia negar que Ele estava falando. Então o segredo para a tua vida está em ouvir a voz do Espírito, mas também obedecer. Outra coisa. Outro motivo muito importante de você se encher do Espírito Santo é para você conquistar os seus sonhos. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem vários sonhos, todo mundo tem um sonho de conquistar na sua vida, não é verdade? Você tem, eu sei que você está aqui hoje, você está pensando aí, olha, eu tenho um sonho de montar um negócio, eu tenho um sonho, né, de ver a minha esposa caminhando desse jeito, eu tenho um sonho de ver meu marido caminhando desse jeito, eu tenho um sonho, eu vejo meus filhos servindo a Jesus, eu vejo meus filhos sendo uma bênção, eu me vejo assim, não passando tanta necessidade, né, tanto problema financeiro, eu sonho com isso, pastor. Mas então, querido, o motivo de você buscar o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, é para você conquistar esses sonhos para a tua vida. Para você alcançar esses sonhos que você tem aí, você precisa se encher do Espírito Santo. Quando nós sonhamos, esse sonho nos impulsiona. Ele nos impulsiona a conquistar, ele nos impulsiona, inclusive ele nos motiva, não é? Não são os sonhos que nos motivam a caminhar, a alcançar coisas novas, não é? Gente, eu fico vendo esses pastores na guarda da cidade aí sonhando em ganhar Rio Claro para Jesus. Eu fico assim, tão feliz, né? E eu sei que nós vamos alcançar. Mas isso é tão bom, começar a sonhar. Isso nos motivar, nos levar para uma direção, não é verdade? E Deus quer nos conduzir para o melhor dessa terra. Agora, quando nós sonhamos também, esse sonho ele nos alegra. Agora, se os nossos sonhos, eles podem ser frustrados se
os nossos sonhos, eles não forem os sonhos de Deus. Sabia que tudo aquilo que você está sonhando aí hoje, se não for o sonho de Deus para a tua vida, pode ser que vai frustrar, você vai ficar frustrado. Então o segredo é ouvir a voz de Deus. Diga assim comigo, o grande segredo é ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Então esse é o segredo. Você pode até sonhar, mas se você não sonhar o sonho de Deus, você acaba até se frustrando. Você pode até alcançar. E você vai me entender no que eu vou falar para você aqui. Tem tantas pessoas aí que eu conheço, querido, que estudam, né? Eu tenho um sonho, eu quero ser médico, advogado. Amém, o cara trabalha ali, rala 8 anos, 10 anos estudando. Aí o cara vai lá, forma, é médico, né? Passou a vida toda sonhando com aquilo. Quando o cara começa a trabalhar, ele vê que é uma loucura aquilo ali, porque o cara, para ser médico, ele tem que ser chamado para aquilo mesmo, né? Porque ele passa horas e horas e horas ali dentro, não tem uma vida familiar, ele não tem mais. Muitos médicos, é muito difícil ele ter uma vida ritmada aí, eu não conheço, né? Eu conheço alguns médicos, mas é tudo assim, tudo uma doideira que só. Mas eu vejo que eles são vocacionados, mas se você não for vocacionado, você vai viver o resto da sua vida triste, infeliz, naquilo que você sonhou e projetou. Poxa, mas ser um médico não é uma grande profissão? É uma grande profissão. O salário não é bom? É muito bom. Mas se você não tiver essa vocação, se não for o sonho de Deus para a tua vida, você vai viver frustrado. Eu trabalhei um tempo aqui na Whirlpool, queridos, e eu tinha um conhecido nosso, ele era muito amigo de um tio meu. Eles cresceram de infância, ele se tornou um gerente aí na empresa. Ele ganhava um bom salário. Ganhava muito, muito mesmo. Só que ele varava dia e noite aí dentro dessa empresa aí. Toda hora ficava ligando para ele tinha que sair da casa dele. O cara estava com 40 e poucos anos, ele não conseguiu constituir família, não conseguiu ter um filho. Não conseguiu até então constituir família. Daí sabe o que ele fez? Ele saiu da empresa, pediu as contas da empresa para poder constituir família. Olha só, ele alcançou tudo que ele queria, mas não foi feliz. Interessante, né? Toda vez que nós tomamos decisões sem ouvir a voz de Deus, nós estamos assim, passivos a viver uma vida infeliz, né? Nós estamos sujeitos a essa realidade. Se a gente não ouvir a voz do Espírito Santo, podemos até alcançar, mas se não for o projeto de Deus. Existiam 3 jovens, queridos, e eles queriam entender melhor essa passagem bíblica, né? Que diz: enchei-vos do Espírito Santo. Mas ele estava em dúvida, como fazer isso? Como se encher do Espírito Santo? Aí o pastor entregou uma peneira para os 3. Cada um recebeu uma peneira e falou: olha, vão lá no rio, encham de água essa peneira e voltem aqui. E eles ficaram lá, queridos, horas e horas, e não enchia. E lógico que não vai encher, uma peneira não vai encher de água, vai encher de água. Aí depois de 10 horas, o pastor ele chegou lá na beira do rio e viu que dos 3 só tinha sobrado um lá. E ele estava lá muito triste, muito feliz. Mas pastor, né, o que o senhor queria? Por que o senhor mandou a gente fazer isso? Está na lógica, é lógico que isso aqui não tem como. Não tem como essa peneira encher de água. Ele falou: volta ela lá dentro. Quando ele voltou a peneira lá dentro, foi aí que ele entendeu. Ele falou: agora eu entendi. Mas sabe o que o pastor disse para ele? Essa peneira, ela vai ficar cheia de água, ela vai se encher de água enquanto ela permanecer nesse rio aí. Se você tirá-la daí, ela vai esvaziar. E assim é na nossa vida, querido. Nós somos uma peneira. A nossa vida é uma peneira. Toda vez que a gente sai da presença do Espírito Santo, a unção também começa a ir, não é? A vida do Espírito também começa a ir. Por isso nós temos que estar ligados totalmente ao Espírito Santo. Nós não podemos querer sair desse rio nunca, queridos. Não deixa a tua peneira esvaziar, não. A peneira da tua vida, em nome de Jesus. O cristão, todos nós somos chamados para ser mais do que um frequentador de igreja. Muito mais do que isso.
mais do que alguém com boas atitudes. Você conhece muitas pessoas boas que têm boas atitudes, pessoas corretas. Cristão, ele foi chamado para impactar, querido. Para impactar. Se a tua vida não estiver levando impacto dentro da tua casa, aonde você convive, tem alguma coisa errada. Algo está acontecendo com você de anormal. Porque onde a gente estiver, tem que estar sendo impactado. Tem que estar levando essa diferença. Nós somos a diferença para uma geração corrompida, gente. Você está entendendo? Nós somos essa geração. Se nós queremos, pode preparar aí para nós. Se nós queremos fazer a diferença nessa cidade aqui, e nós vamos fazer, e nós já temos feito diferença. Nós já temos feito. É porque nós estamos a cada dia nos enchendo do Espírito Santo. Entenda uma coisa, querido, não aceite uma vida medíocre para você. Deus tem muito mais para você. Deus te chamou para impactar, para fazer a diferença. Agora, sozinho você não consegue fazer essa diferença. Não tem como. Nós só conseguimos fazer diferença, verdadeiramente, na vida das pessoas. Nós só conseguimos influenciar, sabe quando? Quando nós não precisamos fazer nada. Quando nós estamos tão cheios do Espírito Santo, onde as pessoas são impactadas com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu me recordo que eu tive algumas experiências. Logo que eu me converti, eu buscava muito me encher com o Espírito Santo. Muito, muito mesmo. Eu tive algumas experiências, eu quero ter em outra direção, mas eu tive algumas experiências assim muito interessantes. Eu me recordo que eu estava muito cheio da presença do Espírito Santo. E eu lembro que eu estava andando para a rua, estava lá no Lago Azul, andando lá. Aí de repente, eu andando, todo feliz com Jesus, daqui a pouco, gente, passa uma pessoa do meu lado assim. Na hora que eu passei por ela assim, eu estava indo lá, nem sei o que eu ia fazer. Essa pessoa começou a se contorcer toda, gente. Eu achei muito estranho aquilo. Olhei, né, continuei andando. Quando eu andei, dei mais alguns passos à frente, outra pessoa ali começou a manifestar demônio. Eu assustei, gente. Aí eu assustei. Eu falei, Deus, o que é isso? Na época eu não entendia muito. Eu sei que eu estava muito cheio de Jesus naquela época. Mas, gente, aí eu entrei lá, nem sei o que eu estava fazendo lá. Aí quando eu saí, uma terceira pessoa manifestou demônio. Eu falei, Jesus Cristo, o que está acontecendo? Eu fui até falar com o meu pastor na época, né? Falei, tem alguma coisa comigo aqui? Ora comigo já. Depois que eu descobri que não era o Espírito Santo que estava dentro da minha vida, né? Eu não precisei fazer nada, queridos, né? Mas a presença do Espírito Santo na nossa vida pode fazer com que os demônios tenham que bater em retirada da nossa vida, da nossa casa, viu? Porque quanto mais você tiver cheio de Jesus na tua vida, mais as pessoas vão ser impactadas, mais elas vão receber, né, a sensação do fogo do Espírito Santo. Elas não precisam ver o que você tem, o que tem dentro de você. Elas precisam sentir o resultado do fogo, né? Vocês se recordam da ilustração da batata, né, do purê de batata? A batata, quando ela está no fogo ali, para ser cozinhada, ela não vê o fogo, ela vê o fogo, mas ela sente a reação do fogo ali, não é verdade? A mesma coisa tem que ser a nossa vida. Nós temos que estar tão cheios de Jesus, que as pessoas elas vão nos perguntar, olha, o que é que você tem de diferente? Me fala, porque tem alguma coisa em você de diferente, eu quero saber o que é. Aí você vai poder falar para ela assim, olha, é Jesus, é Jesus. Amém, queridos? Amém? Você